Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Completou-se no dia 15 deste mês de outubro o processo eleitoral autárquico com a tomada de posse dos eleitos em 26 de setembro e que resultou na vitória do PSD, desta vez sem o CDS-PP, e a reeleição de António Cardoso como Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho. Recordam-se os resultados. O PSD obteve 5.190 votos, elegeu 4 vereadores, menos um do que em 2017, com uma vantagem de 2.015 votos sobre o segundo partido mais votado, o PS, com 3.175, e 3 vereadores, mais um do que em 2017. No órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, o PSD obteve 4.709 votos, correspondendo a 13 mandatos, menos um do que em 2017, e a presidência da Assembleia Municipal. E o PS, com 3.077 votos, obteve 8 mandatos, mais um do que em 2017. O emprego e desenvolvimento do Conselho, assente nos 3 pilares, agricultura, floresta e turismo, teve expressão no programa apresentado para as eleições deste ano, num plano estratégico 2021-25, ainda com a construção de um novo centro de saúde e a manutenção dos programas sociais, entre outros. Concluído o processo eleitoral, convidamos o Presidente da Câmara para fazer o balanço do ano eleitoral e do ato eleitoral, melhor dizendo, e dar a conhecer as perspectivas para os 4 anos do mandato iniciado oficialmente no dia 15 de outubro. Convidamos e temos em estudo para o efeito António Cardoso, que é assim o nosso convidado de hoje, reeleito Presidente da Câmara em 26 de setembro. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Primeiro, os resultados eleitorais. Boa tarde, Zé Luís Machado. Boa tarde também para todos os ouvintes da Rádio Auto Aves e espero bem que onde se encontrem bem, acima de tudo, de saúde e continuação do resto. Boa tarde para todos. Bom, Zé Luís Machado, os resultados eleitorais foi uma vitória clara e expressiva da minha candidatura e da minha equipa com cerca de 58% dos votos. Surpreendeu isso? Não, não me surpreendeu, Zé Luís Machado, porque perante o trabalho que executamos, perante os compromissos que tínhamos com os vieirenses e os resultados objetivos e todo o trabalho desenvolvido, esperávamos, de certa forma, uma vitória semelhante àquela que, de facto, resultou das eleições de 26 de setembro. Claro está que, desta feita, fomos a eleições apenas apoiados por um partido, o PSD, sem o apoio do CDS-PP, mas acima de tudo tivemos o apoio expressivo dos vieirenses. Mais importante que o apoio dos partidos é o apoio das pessoas aqui do nosso Conselho. De qualquer maneira, os partidos contam. Claro que sim, com certeza que os partidos contam, até porque nós sabemos que o Conselho de Vieira do Minho tradicionalmente é um conselho que a força maioritariamente política é o PSD, desde o 25 de Abril, e portanto, certamente que o apoio de um partido, o maior partido do Conselho, certamente que é importante para qualquer candidatura. Mas a falta do CDS notou-se. Exatamente, o CDS que há 4 anos atrás tinha ido em coligação com o PSD e que por isso mesmo tivemos mais um vereador, e note-se que desta vez a minha candidatura sem o apoio do CDS teve os mesmos vereadores, o Partido Social Democrata teve os mesmos vereadores de há 4 anos, 4 vereadores, simplesmente, e ficamos apenas 104 votos de eleger o 5º vereador, que de facto teríamos o mesmo número que de igual forma aconteceu há 4 anos. Claro que está que o CDS, como teve 177 votos nestas últimas eleições, bastaria metade da votação do CDS para nós elegermos o 5º vereador. Portanto, em termos gerais, o que podemos dizer é que a candidatura apoiada pelo PSD, Partido Social Democrata, aqui em Vieira do Minho, manteve os 4 vereadores e aumentou 3 elementos na Assembleia Municipal, bem como a presidência da Assembleia Municipal, muito bem entregue ao Tenente-Coronel Pinto da Costa.
De facto, também é importante registrar que para a Câmara Municipal e apoiado apenas por um partido, o Partido Social Democrata, ganhei em todas as freguesias do Conselho, portanto um sinal muito positivo e indicador que as populações das freguesias me apoiaram, confiam em mim e de certa forma também irei trabalhar no desenvolvimento dessas freguesias e também para o bem-estar dessas populações. De qualquer modo, de facto, em números redondos, houve uma grande vitória que foi da minha candidatura e da minha equipe com o apoio do PSD. Houve uma grande derrota do CDS-PP que não elegeu nenhum elemento para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal, tendo perdido então um vereador e tendo perdido 4 elementos na Assembleia Municipal, inclusive a presidência da Assembleia, e houve um derrotado Partido Socialista que teve mais um elemento na Assembleia Municipal e mais um elemento na variação, mas que teve uma votação idêntica àquela que tinha ocorrido há 4 anos, com pouco mais de 1% do que obteve o candidato de há 4 anos, o Dr. Jorge Dantas. Portanto, esta é que é a análise dos números, esta é que é a realidade do que aconteceu nas últimas eleições e, portanto, um indicador claro que teremos 4 anos aqui à frente dos destinos do Conselho para continuar o nosso excelente trabalho de desenvolvimento do Conselho e progressão e melhoria das condições de vida dos vieirenses. Mas deixe-me intervir. Nas freguesias, o partido que, como disse, é maioritário no Conselho, vota maioritariamente no Conselho. Exatamente. Particularmente nas eleições legislativas. Em todas, praticamente em todas elas. É bom não esquecer que o PS teve 14 anos a vencer eleições. Exatamente, o Partido Socialista teve, não foram 14, foram 16, o Partido Socialista nas autárquicas, mas temos exemplos desses a nível regional e nacional, em que as pessoas, e note-se aqui a nível nacional votam, são conselhos tradicionalmente do Partido Socialista, como Braga, como o Famalicão, como o Porto, Lisboa, e que nestas autárquicas o Partido Social Democrata ganhou a Câmara de Lisboa, a direita ganhou em Lisboa, ganhou no Porto, uma candidatura independente, mas ligado à direita, e portanto em Braga também, Coimbra, e portanto conselhos que tradicionalmente até votam mais à esquerda e que desta feita votaram nas candidaturas da direita, nessas grandes cidades do país, e também se verifica algumas alterações do sentido de voto das pessoas, porque acima de tudo nestas eleições autárquicas contam as pessoas, as equipes, e portanto os partidos ajudam com certeza, mas não é o que é mais importante, e portanto eu continuo aqui a reafirmar que o meu partido é Vieira de Minho e os meus militantes são os vieirenses. Mas mantendo o PSD essa preponderância no Conselho, chamamos-lhe assim, o PSD não concorre em todas as freguesias. Não, o PSD, deixa ficar o PSD deixa por estou apenas, a lembrar de Guilherme, estou-me a lembrar o PSD apenas não concorreu em 3 freguesias, mas aumentou as juntas de freguesia do PSD em 2, porque depois houve uma candidatura que nós apoiávamos, infelizmente não ganhou, foi para a de Bouro, mas apoiamos a candidatura de Guilho Frei e ganhamos nessa freguesia, e de facto houve uma vitória do Independente. E apresentamos candidaturas em todas as restantes freguesias pelo Partido Social Democrata, tendo ganho o Partido Social Democrata a freguesia de Caniçada de Soengas, a União das Freguesias Caniçada de Soengas, e a freguesia de Louredo, que eram candidaturas de independentes há 4 anos, e que desta feita, portanto, também aí o PSD aumentou o número de câmaras, de freguesias, no Conselho, portanto, foi um resultado muito positivo, também ao nível do resultado das freguesias. Só uma questão, foi uma vitória pessoal ou uma vitória do partido em particular? Não, acima de tudo é uma vitória da equipe que eu lidero, das equipes de trabalho que estão associadas à minha candidatura, e também uma vitória dos vieirenses e do Conselho de Vieira de Minho. É claro que a questão partidária também é importante, o apoio que nós temos dos partidos, da máquina dos partidos, porque é necessário e é importante, mas eu vou relativizar esse apoio, porque de facto o mais importante é aquilo que os vieirenses dizem, e o que eles dizem é de facto a intenção que demonstram no dia das eleições. Isso foi muito positivo, uma vitória a ir para o 3º mandato, e é bom relembrar Zé Luís Machado,
Para quem nunca queria entrar na política, eu já lá vão 16 anos que estou, 8 como vereador, 8 como Presidente de Câmara, e vou para o meu último mandato como Presidente de Câmara, e serão 20 anos na política, provavelmente, com quase toda a certeza, a pessoa que depois de 25 de Abril mais tempo esteve na Câmara Municipal, ao serviço público e no serviço de Vieira de Minho e pelos vieirenses. E, portanto, é importante chegar ao último mandato enquanto Presidente de Câmara e ter o resultado eleitoral que tive, apoiado por apenas um partido que já não acontecia há muitos anos, o PSD, ir sozinho a eleições. E, portanto, ter um resultado na ordem dos 58% é muito motivador, é muito satisfatório para mim e para a equipa que eu lidero, para podermos continuar a trabalhar por Vieira de Minho e pelo bem-estar dos vieirenses. Acabado o ato eleitoral que ocorreu sem, normalmente, como se costuma dizer, vamos lembrar o que ficou por fazer do mandato anterior. Muito pouco, José Luís Machado. O Centro de Saúde não está ainda... Não está apenas no projeto ainda? Não, o Centro de Saúde... E as obras na EBS também não concluíram. Bom, José Luís Machado, o que ficou por fazer... há muito por fazer, sem dúvida, porque senão não teria sido recandidato e não teria a oportunidade de fazer mais nestes 4 anos por Vieira de Minho. De qualquer das formas, perante aquilo que eram os meus compromissos com os vieirenses, e que foi no nosso programa eleitoral de há 4 anos, apenas ficou por fazer a praia fluvial do Parque dos Moinhos, que temos um estudo, temos um projeto e carece da aprovação da IAPA, da Agência Portuguesa do Ambiente, a ciclovia, a continuidade da ciclovia que parou no novo quartel dos bombeiros, que era para levar até ao lugar das Sardeirinhas da Freguesia de Taboaças, e o passeio pedonal que liga Vieira de Minho também à Ponte do Mosteiro. Essas duas obras, tanto a ciclovia como o passeio pedonal, carecem de um parecer e de uma autorização das estradas de Portugal, agora infraestruturas de Portugal, e que nunca veio a acontecer. E também a pousada da juventude, que estava prevista no nosso programa eleitoral, que era para requalificar a Casa Florestal aqui da sede do Conselho no Parque Florestal, e que felizmente está a ser recuperada e requalificada, mas com outro objetivo que não a pousada da juventude. E o que é que fez mudar? Porque o projeto não contemplava, digamos que a área de implantação e a área total dessa construção não cumpria com um plano obrigatório para uma pousada de juventude. Teríamos que descaracterizar aquela construção, aumentá-la, criando ali então novos espaços para poder ter um programa que viesse de encontro à pousada de juventude. Então decidimos recandidatar obras naquele edifício, está a ser requalificado para acondicionar o ICNF, as instalações do ICNF, também a Proteção Civil e, eventualmente, a Polícia Municipal. Portanto, o edifício foi recuperado, portanto, considero uma promessa cumprida, apesar de não ser para as valências que estavam previstas, mas, em contrapartida, também nós, a Pousada da Juventude, estamos e já fizemos um ensaio no ano passado com a colocação naqueles contentores existentes que eram dos escritórios da EDP quando da construção do túnel no lugar de Frades da Freguesia de Ribens, e portanto fizemos uma experiência com alguns jovens que frequentaram aquele espaço durante o verão, e provavelmente iremos fazer ali um espaço do género de uma pousada de juventude para acolhimento dos jovens e para a promoção do turismo aqui no Concelho de Veirinho. Portanto, praticamente, isso não é minimizar a importância, Zé Luís Machado, mas isso não é minimizar a importância de instalações para a juventude. Não, sem dúvida alguma. Os contentores são normalmente instalações provisórias. Não, aqueles contentores têm muito boas condições, têm ar-condicionado, têm todas as condições, um bom espaço exterior para estacionamento, espaços jardinados, portanto, tem espaços com valência suficiente para acolher os nossos jovens aqui no Concelho de Vieira de Minho. Mas, em contrapartida, nós também fizemos outras coisas, muitas outras coisas que não estavam no nosso programa eleitoral de há 4 anos, e que eu dou aqui alguns desses exemplos, como a colocação de relevado sintético e a aquisição do campo do município paroquial da Freguesia do Mosteiro, a colocação do relevado sintético no campo de jogos de Roças, e também a substituição do relevado sintético aqui no municipal. Portanto, obras
áreas que não estavam previstas no mandato anterior e que foram executadas, bem como também o início da colocação da rede de gás natural aqui no Concelho de Vieira de Minho, que também não estava previsto e começou ainda no mandato anterior. Claro está que também não fomos alheios à pandemia e todas as ações que o município, no âmbito da proteção civil, teve que tomar, quer na prevenção, quer no combate, no apoio às famílias e também no apoio à economia local, e que também constrangiu, digamos que, algum avanço dos investimentos aqui no Concelho. Claro está que, mesmo assim, os resultados são muito positivos. Um plano cumprido a cerca de 95%, o plano traçado há 4 anos, e que certamente os vieirenses souberam valorizar nestas últimas eleições. Mas os setores que eu relevei, a educação, a saúde e a educação... Exatamente. Tiveram, digamos que, uma espécie de novela, nomeadamente o que se passa com o Centro de Saúde. Até hoje. Bom, Zé Luís Machado, demorou, por exemplo, a revelar o negócio que fez. O Centro de Saúde... Foi uma questão estratégica, não seria ou melhor, menos controverso se inicialmente tivesse posto claramente... O Zé Luís começou com a pergunta dizendo o que faltou concluir daquilo que estava previsto. E eu estou a responder a isso. Disse o que faltou concluir e o porquê, e disse que o fizemos a mais e porque tivemos condições para o fazer. De facto, estava para concluir a requalificação da escola secundária EBS 23 Vieira de Araújo, e que, infelizmente, fruto da pandemia, das condições de fornecimento de materiais e da ausência de recursos humanos na área da construção civil, atrasou a sua conclusão. O Centro de Saúde de Vieira de Minho não estava no meu compromisso com os vieirenses há 4 anos atrás. Pode ler o meu programa eleitoral, não estava a construção do Centro de Saúde, estava sim a cedência de um terreno para a construção do Centro de Saúde, que efetivamente nós... Aliás, não depende do município, não é? Exatamente, que nós tínhamos o terreno disponível. Aliás, fizemos uma primeira proposta para a construção do Centro de Saúde naquele terreno que adquirimos ali na ligação da rua Bares Jonas de Freitas com a Rua João de Deus, com o espaço da feira semanal. A ARS Norte entendeu, e bem, a meu ver também, que não seria o local ideal para a valência do Centro de Saúde, dadas as condições da mobilidade, e nós decidimos partir para outro terreno disponível, que depois negociamos com o seu proprietário. Muito secretamente. E que fizemos, claro está, Zé Luís Machado, de todas as ações que eu tenho que tomar e fazer, mal de mim se tivesse ter que dar aos vieirenses que confiaram em mim para a gestão de toda a atividade municipal, ter que estar a ouvir as opiniões, porque dificilmente eu tomaria decisões se tivesse que ouvir todas as opiniões de todos os vieirenses, que são felizmente cerca de 13 mil. Mas não é um assunto demasiado importante em que ouvir as pessoas seria... Luís Machado, eu ouvi as pessoas mais importantes no processo. Fez as autoridades de saúde locais, as autoridades de saúde regionais, a ARS Norte. Temos os pareceres positivos dessas autoridades que ligam com a saúde e para os quais esse edifício irá servir para as suas funções que executa no dia-a-dia. Portanto, ouvi quem tinha que ouvir. Claro está que também ouvi os meus vereadores do Executivo, ouvi as suas opiniões, fui dando algumas dicas aos nossos presidentes de junta, em especial ao presidente de junta aqui de Vieira do Minho e à sua equipa, dizendo onde estávamos a pensar efetivamente executar no Centro de Saúde, e portanto entendo eu que ouvi as pessoas necessárias e suficientes para a tomada de decisão. Mas não seria neste momento um momento para envolver mais gente, nomeadamente incluindo os eleitos da oposição ou mesmo a população? Zé Luís Machado, quando dificilmente nós tomamos uma decisão célere, e esta decisão tinha que ser célere até por causa das candidaturas que já foram executadas e aprovadas, dificilmente nós conseguimos tomar uma decisão rápida e célere se formos ouvir muitas opiniões. É lógico, é normal, quanto mais opiniões houverem, as opiniões divergem, e depois a tomada de decisão às vezes torna-se mais difícil. Portanto, eu entendo que ouvi as instituições que trabalhavam na área da saúde. Essas instituições deram-nos pareceres favoráveis e deram boas indicações para esta localização. Os projetos estão todos concluídos. A obra está a ser pronta a lançar a concurso, que muito brevemente, no próximo mês, será lançada a concurso.
E, portanto, que o mais importante para os vieirenses é ter esta infraestrutura, esta valência, no local que está destinado, que é um local central aqui da Vila de Vieira de Minho, até porque as pessoas, quando vêm de autocarro... E a dúvida que se põe é a capacidade do espaço para acolher aquilo que serão que são condições numa área tão sensível como a saúde. O projeto está desenvolvido... Precisam de espaço, não só para as valências que são necessárias no centro de saúde, como também para a mais cómoda utilização para os utentes. José Luís, o projeto está desenvolvido com as autoridades da saúde e, portanto, com mais valências até do que aquelas que este atual centro de saúde dispõe. A área de estacionamento também tem mais estacionamento do que têm as atuais instalações. Portanto, isso foi um fé-de-ver da oposição, do Partido Socialista e de alguns apoiantes, anónimos, mas apoiantes do Partido Socialista, que também se identificam com algumas alterações à sua localização. É de salientar que... o centro de saúde tinha que ficar aqui numa zona central. As pessoas vêm de autocarro, muitas delas das freguesias. Ao virem para a vila, para a feira semanal, ao dia-a-dia para assuntos na Câmara Municipal, nos nossos correios, nos nossos bancos, é natural que queiram fazer tudo muito próximo e também as consultas no centro de saúde e a atividade no centro de saúde. Portanto, a pessoa estar a localizar num centro de saúde, como dizia a oposição, o Partido Socialista, a localizá-lo junto ao novo quartel dos bombeiros para criar uma nova centralidade, é não estar a pensar no serviço que este edifício, este equipamento tem para a área da saúde e para as populações. Já existem novas centralidades, uma delas é a área em que aqui estamos, já temos aqui serviços públicos e já temos também na Avenida João da Torre. José Luís Machado, eu só lhe faço uma pergunta ou para os nossos ouvintes. Pessoas com idade que venham de autocarro para o centro da vila, venham à feira e depois quisessem ir ao centro de saúde, acho que elas iriam a pé aqui do centro para a beira do novo quartel dos bombeiros? A não ser que fossem de táxi, certo? Ou de meios próprios. Algum serviço de transporte urbano aqui. Não. E acha que justificava criarmos um transporte urbano apenas e só para levar os utentes do centro de saúde aqui do centro para o novo equipamento? Eu não tenho que achar. Além das outras questões, que são as questões do planeamento e do urbanismo. Nós sabemos que todo o espaço à volta daquela zona ali do novo quartel dos bombeiros está em espaço de reserva agrícola e reserva ecológica e, portanto, teria que se desafetar, teríamos que ter argumentos muito fortes para o fazer. Portanto, as pessoas que falam da localização desse equipamento, desse espaço, certamente não sabem, não têm noção da realidade daquilo que é o melhor quer para os utentes, quer para os vieirenses, quer em termos de planeamento, aquilo que é necessário fazer para cumprir com a legislação que lhe é aplicável. De qualquer maneira, os cidadãos têm direito à opinião. Com certeza que sim. Mas para fechar esta situação atual, situação política atual do país, não vai atrasar alguma da fase do processo, não, uma vez que ele tem financiamento? Não, José Luís Machado, porque o Estado não vai investir um cêntimo no novo centro de saúde. O investimento que vai ser feito no novo centro de saúde, andava a oposição a dizer vamos finalmente ter um novo centro de saúde, vamos finalmente ter um novo centro de saúde, porque a Câmara vai financiar os 15% e depois, além de dar o terreno para a instalação do centro de saúde, e o resto são fundos comunitários, portanto... Mas a questão é... a candidatura está aprovada. Não atrasa o processo, pergunto. Não atrasa o processo, porque a candidatura está aprovada, nós vamos lançar a obra a concurso, tem meios e fundos comunitários para este novo equipamento e aqueles que não são de fundos comunitários, é a autarquia que os vai assumir. Portanto, vamos ter um novo equipamento porque a Câmara entendeu que era interessante, fundamental, ter com um equipamento destes aqui no Concelho de Vieira de Minho, tanto mais que o edifício atual já merece alguns reparos, algumas reparações, merece em termos até de funcionalidade algumas intervenções e, portanto, este equipamento é muito necessário, por isso a Câmara vai investir aqui mais de €500 mil neste edifício. Um dos problemas sinalizado e foi do primeiro, além das questões da demografia, da perda de população, como está a acontecer no país e como está a acontecer em particular no interior, as acessibilidades foram um dos temas da discussão entre os candidatos à Câmara Municipal.
Nós, concluídas as eleições, nós vemos o Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso anunciar, enfim, o avanço já para um processo ou para uma via diferente, ou para uma variante que permita atrair mais pessoas que possam investir no Conselho. Mas uma variante... Aqui na Póvoa de Lanhoso. Variante aqui de onde para onde? Aparentemente vem da Estrada Nacional 103. Bom, José Machado, deixe... permitir ainda um mais fácil ainda Claro. do que já está acesso à capital do distrito. Bom, nós todos sabemos que Vieira do Minho, um concelho que se tem afirmado e muito exponencialmente no turismo nos últimos anos, e em especial nestes últimos anos em que eu lidero também os destinos do concelho, é sabido que precisamos de facto manter este turismo de qualidade ambiental, turismo de natureza, o agroturismo e o turismo de habitação, e até o alojamento local, sendo o concelho de Vieira do Minho no distrito e provavelmente na região do norte dos concelhos que maior oferta turística tem desta natureza, é natural que as pessoas também precisam de vias, melhores vias para celeremente chegar ao nosso concelho. De facto, a requalificação da Estrada Nacional 103, o ideal seria desde o entroncamento com a estrada que liga a Póvoa de Lanhoso, a Rotunda do Ouro, até ao limite do nosso concelho à Venda Nova, seria o ideal. A não acontecer isso, pelo menos até às Sardeirinhas, no lugar de Tabuaças, principalmente até o cruzamento que vira para Terras de Ouro através da Nacional 304, porque de facto há muita gente que vem para o Gerês, para as imediações do Gerês, há muita gente que vem para o nosso concelho, e a requalificação da Estrada Nacional 103, pelo menos da Rotunda do Ouro, até ao cruzamento, entroncamento da 304 com a 103, quem vira para o São Bento, acho que era importantíssimo. E, portanto, isso nós iremos fazer força dentro das autoridades nacionais para fazer, que era o mínimo que nós deveríamos exigir. Claro está, que também era muito importante a requalificação da Estrada Nacional 304, que liga Vieira do Minho a Roças, à Vila de Roças, para depois dar uma ligação mais rápida e célere, quem sabe até requalificar também a estrada que liga à FAF, para ter um acesso mais rápido à autoestrada. E também a Estrada Nacional 205 seria importante a sua requalificação, embora aí eu penso que é muito mais difícil, dado o contexto em que nós nos encontramos em termos de infraestruturas. Eu vou lembrar, na Comunidade Intermunicipal do Ave, é vice-presidente. Sim. E tem também um outro cargo que é o de vice-presidente para não sou presidente da Agência de Energia, presidente da Agência de Energia. Não é possível levar acima do AVE este conjunto digamos, reivindicações do Conselho. Já levamos Elis Machado. Já está lá. E que adesão tem dos seus parceiros? Neste famoso plano de recuperação e resiliência, o PRR, que muito se fala aí da bazuca que vinha para Portugal, e eu sempre fui muito reticente e cético quanto a isso. De qualquer forma, no âmbito da CIMDOAV, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso, identificaram como a tal via do AVE que ligaria a autoestrada desde o Ave Parque, que vai ser prolongada a autoestrada como rápida de Guimarães até o Ave Parque, e trazê-la até Vieira do Minho. Portanto, isso está identificado na cima do Ave. Nós vamos fazer força para que isso aconteça, que era importante para todos estes concelhos da cima do Ave, de facto, essa intervenção. Claro está que estará dependente dos valores que comportem a execução dessa infraestrutura, e certamente que estou um bocadinho cético, é verdade, mas está identificada como uma necessidade para Vieira do Minho. Mas na impossibilidade de fazer essa tal via do AVE, que era uma via estruturante e fundamental para o nosso concelho também, pelo menos a retificação da 103, desde a Rotunda do Ouro até o cruzamento que vai para as Pontes do Rio Caldo, era importantíssimo. Porque... Mas o que falta é argumentos, quer de Vieira do Minho na cima do AVE, quer da cima do AVE na CCR, e daí no planeamento do país. O que falta é vontade da administração central de olhar um bocadinho para os concelhos do interior e para os concelhos rurais, como é o caso de Vieira do Minho. Portanto, a famosa proclamação da desertificação, travar a desertificação, travar a interioridade, fazer a descentralização, de facto são palavras muito bonitas, mas ficam no papel ou ficam, digamos, nas entrevistas, e depois na prática verificamos que não é isso que acontece, e portanto haja vontade
para que se faça mais investimentos nas zonas do interior e nas zonas rurais, e certamente tudo se conclui. Da parte dos autarcas, os autarcas, tal como nós, Vieira do Minho, estamos disponíveis para colaborar com as instituições governamentais. Aliás, como estamos a fazer na recuperação da escola secundária EBS 2-3 Vieira de Araújo, que era uma competência do Estado, do Ministério da Educação, e como vamos fazer na construção do novo Centro de Saúde aqui em Vieira do Minho, que também é uma responsabilidade do Ministério da Saúde e das autoridades de saúde. E, portanto, nós estamos dispostos a colaborar, nós estamos dispostos a trabalhar, nós estamos dispostos a reivindicar aquilo a que temos direito. Mas também, as CIMs não também têm somos peso. Portugueses. Mas as CIMs não têm. Vieira tem pouco peso na CIM e a CIM tem pouco peso na região e a região terá pouco peso no país. Não é isso, Zé Luís Machado. Vieira do Minho tem o peso que nós temos um território muito extenso, felizmente, e com muito potencial, e que o temos aproveitado e bem, mas temos um território que infelizmente não tem muita população e, portanto, infelizmente... Mas ela só se fixa com alguns dos argumentos o peso e os argumentos para as autoridades governamentais têm a ver com a população, porque... Além de tudo, porque também dependem dos votos, e os votos dependem de população, de residentes. E, portanto, se Vieira de Minho não tem muita população, normalmente deixa de ter algum peso político, como é óbvio. Mas diga, vão os autarcas destes concelhos do interior resignar-se a essa... Não, resignados nunca estamos. Transformando isso numa fatalidade, tem que ser numa outra solução? Não, de forma alguma. Resignados nunca estamos, nunca estaremos. E defendemos sempre os interesses dos nossos concelhos que representamos, e nessa luta não estou sozinho, porque nas reuniões que temos autarcas, tenho visto que tenho outros colegas aqui nas zonas envolventes que também estamos solidários uns com os outros. O que é certo é que, apesar de tudo, ainda somos poucos para termos a força necessária para ouvir a nossa voz. Claro está que se a descentralização avançasse tal como estava planeado e propagado, é que de facto os municípios teriam maior, digamos, intervenção, os autarcas teriam maior intervenção no poder das decisões, através das CIMs e das comissões regionais, como o caso da nossa CCRN, para que nós pudéssemos fazer ouvir a nossa voz. E com os vizinhos, nomeadamente Terras de Douro, nomeadamente Monte Alegre. Estamos devidamente concertados. O município está também. Temos uma excelente relação, os autarcas aqui, eu tenho uma excelente relação com todos os autarcas vizinhos, e nós do que temos falado a uma só voz, e portanto nesse aspecto nós não estamos mal. Agora precisamos de ser mais ouvidos, e para isso precisamos de ter mais voz, digamos, no governo, nas administrações centrais. Para isso, uma questão de sempre, a regionalização resolveria ou facilitaria não tenha dúvida, o melhor planeamento regional? Não tenha dúvida alguma. Eu agora, que se no passado era contra a regionalização, agora totalmente a favor da regionalização. Então o partido PST também, onde que o apoia, também precisa de ser convencido a alinhar na ideia da regionalização. O PSD neste momento já é apoio da regionalização, pelo menos a grande maioria dos militantes do PSD. Qual dos dos dois líderes potenciais? Líderes para... Rangel ou Rio? Qual dos dois líderes potenciais é mais regionalista? Isso os militantes irão decidir, Zé Luís Machado. Passamos, foi uma parte. Um outro problema que está sinalizado aqui e que levou inclusivamente a situações de casos ligados à justiça é a questão do ordenamento, particularmente da Albufeira da Caniçada, quer para Vieira do Minho, quer para Terras de Douro. Bom, infelizmente... Mas infelizmente dizer, eu tive a oportunidade de ouvir a sessão que foi feita na comissão, através do canal da Assembleia da República, e ouvi com alguma preocupação, e só fiz uma primeira audição, portanto posso não ter ouvido exatamente aquilo que o senhor queria dizer, mas ouvi de mais de um dos representantes a ideia de que parece um pouco uma fatalidade, digo eu, que como é um território com apetência para o lazer e para as casas de fim de semana, parece uma fatalidade, digo eu, que na próxima revisão do POAC, do Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada,
seja alargada um pouco mais. Enfim, não tenho esperanças, Zé Luís Machado, não tenho... Sejam retiradas algumas restrições. Tem alguma ideia sobre isso? Não tenho muitas esperanças sobre isso. Nós estamos a rever novamente o plano diretor municipal, porque o nosso plano que entrou em vigor, a última revisão que tivemos em 2015, de facto, por orientações até das autoridades regionais da Comissão de Coordenação, sugeriram, e também de acordo com a legislação que entretanto saiu, que obrigava os municípios a integrar os programas, digamos, existentes, nomeadamente o POAC e o plano também do Hermal, que é da Albufeira da Cansada, que é do Hermal, para incorporizar no nosso PDM. Esse trabalho foi feito por parte da autarquia. O que é certo é que depois esbarramos também nas autoridades nacionais que pretendem que prevalecer na questão quer do ordenamento e depois na questão da gestão urbanística. Bom, enquanto eu disse à Ministra da Coesão e ao Secretário de Estado, numa reunião da CIMI, da CIMI eu disse, quando se estava a falar de transferência de competências para os municípios, eu disse porque é que nunca não falavam nas transferências de uma competência que era importantíssima para os municípios, que era mais autonomia nos planos de gestão e no planeamento e ordenamento do nosso território. E a resposta que me foi dada foi que mexia com muitos ministérios. E eu respondi que mexia com muitas capelinhas, porque de facto, está a ver, Zé Luís, quanto mais entidades temos na decisão, quanto mais entidades temos para consultar, mais tardiamente e certamente pior resulta a decisão. Isto também dá resposta àquilo que eu dizia sobre a localização do terreno para o novo centro de saúde. Bom, de facto, nós precisamos de autarcas com base no chapéu, que é o Plano Nacional de Ordenamento do Território e os planos regionais que existem. Nós, debaixo deste chapéu, as autarquias vão ter mais autonomia no seu planeamento e na gestão do seu território. Nós é que sabemos... Mas deixe-me provocar, não criariam capelas novas? Diga, não criariam capelas novas? Não, antes pelo contrário, seria uma única entidade. Qualquer construção que existe aqui no Conselho vai aumentar a receita em IMI. Com certeza, mas é a receita de IMI, é os nossos construtores, a nossa construção civil que é desenvolvida. Isso justifica que se sacrifique todo, ou seja, todo ou que se ceda tudo que é possível ceder no território. Não, Zé Luís Machado, eu disse que nós já temos planos regionais e planos nacionais. Que é feito então das reservas. Exatamente, nesses planos já tem zonas reservadas, zonas reservas, zonas florestais, zonas de construção, potencial construção. A partir daí os municípios devem ter autonomia para, dentro desses planos regionais e nacionais, fazer os planos locais, os nossos PDMs, e ter mais autonomia e consultar, claro, as autoridades. Pelo menos um plano de urbanização, pequenos planos de urbanização. Exatamente, nós poderíamos fazer pequenos planos de pormenor, de urbanização, pequenos planos adequados para cada uma das zonas que nós pretendíamos, com vários desenvolvimentos, um para a zona industrial, outro para a zona habitacional, outro para a zona turística, e criar esses planos e nós termos a capacidade de os aprovar com uma única entidade nacional, que seriam as comissões de coordenação e verificação do cumprimento desses planos nacionais, para que nós pudéssemos dar mais desenvolvimento aos nossos territórios. Mais desenvolvimento, criar mais riqueza, criar mais emprego, fixar mais os nossos jovens, as nossas populações, e para isso nós não precisamos estar estrangulados, asfixiados. É que depois dá a ideia que os presidentes de Câmara querem deixar construir a torto e a direito. Não é o caso. Nós queremos um bom ordenamento para os nossos territórios, mas queremos o desenvolvimento dos nossos territórios e criar com o potencial que nós temos nos nossos territórios, criar riquezas, desenvolvimento, fixar a nossa população, porque aí certamente não teríamos perda da população. Mas para isso era preciso emprego. Com certeza, e o emprego também se cria com a geração de riqueza e com o desenvolvimento nas várias atividades, como na área turística, que é fundamental para o nosso Conselho, na área florestal, que é ainda muito sazonal estamos no Conselho, a trabalhar. Que é ainda muito sazonal. Exatamente, a área turística é sazonal porque precisamos de encontrar mecanismos, e estamos a trabalhar nesse sentido, para termos uma ocupação na época não de verão, na época mais baixa, mas para isso precisamos de atrair turismo internacional, porque se nós continuarmos a apostar só na promoção nacional, nós vamos continuar a ter maior procura na época alta, a partir dos meses de maio e junho até finais de outubro. Nós precisamos de captar investidores e turistas internacionais para vir para a época baixa, porque é isso que nós necessitamos. E a nossa economia precisa
o nosso emprego precisa e o Conselho também precisa. De facto, José Luís Machado, mas esse trabalho nós, com algumas dificuldades, também há dificuldades, nós sabemos, vamos conseguindo, mas aquilo que depende das autoridades externas ao município, as autoridades nacionais, nomeadamente na questão do planeamento e do ordenamento, isso é que nós, infelizmente, não podemos fazer nada. E, portanto, ou podemos fazer, vamos fazendo, reivindicando, vamos mostrando o nosso desagrado, vamos às vezes discordando e mantendo a nossa posição, como já o temos feito, mas às vezes é insuficiente. E depois a seguir sai nova legislação, a seguir envolve mais instituições, a seguir fazem-se novas comissões e cada vez entramos mais na burocracia do sistema e, portanto, temos menor capacidade de ação. E depois aumentam as construções clandestinas, depois não há capacidade, porque falta fiscalização. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Aumentam as construções clandestinas, não há capacidade de fiscalização e, acima de tudo, de cumprimento com a legislação. Eu disse na entrevista, de 6 às 9, que eu gostava muito que as autoridades nacionais, quando houvesse uma construção clandestina, num prazo célere, e para isso tinham que ter a lei adequada, viessem e procedessem às demolições. Eu gostava muito que isso acontecesse. E não descarregar, como disse, sobre os municípios. Exatamente, quando Mas as coisas correm mal. parte na responsabilidade. Exatamente, quando as coisas correm mal, descarregam para os municípios, para os autarcas, com uma legislação ultrapassada e muito burocrata, que nos obriga a muitos procedimentos, a dar, digamos que, muito espaço e que depois nem sempre são fáceis de dar continuidade e depois quando chegamos à fase da demolição ainda tem que ser os municípios a suportar o custo dessa demolição para depois eventualmente mandarem para cobrar os particulares judicialmente pagarem e que depois ainda certamente levaria a processos judiciais e que nós também sabemos que se arrastam na justiça por anos e muitos anos. E, portanto, quando não temos legislação... E para isso quer dizer, faltam verbas disponíveis para essas situações. O Estado devia atribuir verbas para esse processo de demolição e então os municípios avançariam mais rapidamente, ou então o Estado proceder a essas demolições. Ou então o Estado a alterar a legislação global, uma legislação mais célere, mais próxima daquilo que são os interesses de manter o ordenamento e o planeamento, mas de certa forma não acontece. Portanto, gostam de descarregar para os municípios aquilo que eles não têm competência ou celeridade para o fazer. E muitas vezes nem meios, nem custos, nem meios financeiros para o fazer. E, portanto, o Estado devia primeiro começar por alterar a legislação de uma forma radical na questão do planeamento e do ordenamento e depois aumentar, permitir a fiscalização e depois os processos de decisão ser mais céleres perante os tribunais para que se pudesse fazer de facto um ordenamento e uma gestão urbanística eficaz, que é o que não acontece no nosso país, não é só aqui em Vieira do Minho, infelizmente, não acontece no nosso país. E, portanto, a legislação é muito transversal para todo o nosso território do país e depois se esquece das particularidades de cada município. E, portanto, dê mais autonomia aos autarcas no planeamento e na gestão urbanística. Já temos 6 minutos para concluir o nosso tempo. Ainda tem 4 anos, ou começa agora os 4 anos daquilo que já disse, é o seu último mandato, porque a lei assim o obriga. O que é que será este último mandato? Pode... Bom, José Luís Machado, nós iremos dar continuidade ao trabalho, que em nossa opinião é o excelente trabalho que temos vindo a desenvolver, nos apoios que damos, nas atividades que propomos, mas além disso também temos identificadas as grandes áreas de desenvolvimento do Conselho, como nós sabemos, a agricultura, a floresta, o turismo, e dando, claro, todo o apoio na área da educação, da saúde e na área social. Esse apoio à agricultura é um bocado platónico, é para manter alguma resiliência. Claro que é para manter e aumentar, que nós vamos agora fazer um regulamento muito brevemente para dar um apoio à nascença de elementos no gado aqui produzido no nosso Conselho. Mas dizia eu então que na área da saúde vamos então finalmente construir um novo centro de saúde aqui em Vieira do Minho. Vamos também terminar as obras do Centro de Atividades Ocupacionais destinadas aos portadores de deficiência aqui no nosso Conselho, que já estão em curso as obras nas antigas instalações do Jardim de Infância. Vamos também criar uma ou 2 creches no Conselho. Antes nós tínhamos a candidatura aprovada para uma creche nas Sardeirinhas através de uma associação, porque as autarquias estavam impedidas de fazer candidaturas para as creches. Agora parece-me que vai ser legislação em que vai ser possível
as autarquias candidatarem-se para fazer estes equipamentos. Se assim for, nós queríamos então fazer uma creche nas Cerdeirinhas e outra na Vila de Roças, mesmo ali no centro da vila. Também na área ambiental e da sustentabilidade, vamos e queremos requalificar aquele canil, o canil municipal, e transformar aquele canil num canil municipal. Aliás, temos já uma candidatura submetida. Queremos aumentar a rede de saneamento básico no nosso concelho, em especial, como é natural, nas zonas onde temos facilidade de acesso aos emissários já existentes ou temos os hectares para o tratamento dessas águas residuais. Queremos construir também um centro de educação ambiental na zona de Sarradela, na antiga Casa do Torio. Estamos a preparar uma candidatura para submeter também ao ICNF e já temos, de certa forma, também estamos concertados com o ICNF no sentido de fazer essa candidatura, e também vamos continuar a aumentar a rede de gás natural no concelho, a implementar a rede de gás natural que está neste momento em curso, a via que já vem na direção aqui da Vila de Vieira de Minho, está a atravessar neste momento o lugar de Sanguinhedo. Na área da cultura e do associativismo, José Luís Machado, como temos pouco tempo, deixe-me, por favor, terminar aqui. Isso vai aparecendo nos planos e nos orçamentos para com certeza que sim, nós estamos a preparar o plano de atividades de orçamento que iremos aprovar na próxima reunião, ao que tudo indica, no dia 25 de novembro, e portanto também certamente irá esse plano já plasmando aqui algumas destas iniciativas. Queremos, na área da cultura e do associativismo, recuperar os castros da Nissó, Calvos e Vila Seca, se houver fundos comunitários para intervir nessas zonas. Queremos criar uma agenda cultural, associada também àquela que já temos no programa Sentir Vieira. Queremos apoiar as nossas bandas filarmónicas, continuar a apoiar as bandas filarmónicas para dar mais qualidade na questão das suas atividades e também na questão da formação, bem como também o nosso Conservatório de Música e também os nossos ranchos folclóricos e as demais das Deixe-me só cortar-lhe esta parte, porque vai-nos dar conhecimento ao longo dos anos do que vai fazer. Vai ser um mandato, nos 2 minutos que temos, vai ser um mandato em que estará disponível para, em princípio, naturalmente, negociar os orçamentos anuais, utilizando aquele sistema que já é utilizado também, utilizando a figura do orçamento participativo. Não, já disse na última reunião com todos os vereadores, também inclusive os vereadores da oposição, que estava disposto a receber contributos para o nosso orçamento. Portanto, se o entenderem, devem fazer chegar à autarquia e depois serão ou não contemplados, conforme a disponibilidade e a capacidade financeira e também conforme o nosso programa para com os vieirenses. Mas toda a gente pode participar, deve participar agora, preferencialmente, antes de ser apresentado. Provavelmente, quando for apresentado, já vai no documento final, será mais difícil fazer qualquer alteração. Mas na área do desporto e da juventude também queremos dinamizar o nosso centro de BTT da Cabreira. Requalificar o Estádio Municipal de Vieira de Minho, concluímos agora o relevado sintético, mas ainda há obras a fazer naqueles espaços, e apoiar os jovens nas práticas esportivas, culturais, etc. Na área da formação, da educação e formação, queremos concluir as obras, a requalificação da Escola Básica Vieira de Araújo, criar uma Academia de Artes e das Línguas, colocar um relevado sintético no campo de futebol das escolas, nas escolas que temos, os centros escolares, e também queremos ampliar a zona industrial, criar uma rede de transportes públicos já chamada, que na área da floresta e da agricultura temos aqui coisas importantes, concluir a reabilitação, a requalificação do Parque Florestal, criar áreas de gestão de integrada da paisagem na nossa Serra da Cabreira, está no seu programa, os subsídios, que era isso que eu dizia há bocadinho. Diga-me só, nós vamos atualizando estas conversas anualmente, como acontece sempre e acontece desde que a rádio é rádio. Espero deste mandato. Que espera deste mandato? Bom, eu espero neste mandato que eu consiga fazer aquilo que me vai no pensamento. Há uma zona importante, uma obra muito importante que eu quero fazer neste mandato, que é requalificar o Santuário de Nossa Senhora da Fé, que é uma zona muito, muito importante para a comunidade cristã e para todos os vieirenses. Quero fazer uma requalificação do Centro Histórico da Freguesia de Roças, na Vila de Roças e na zona das Cerdeirinhas. Se fosse possível e conseguir financiamento, gostaria de fazer um passadiço para pedonal, para a ligação desde Cerdeirinhas até às Pontes Rio Caldo, para os nossos peregrinos para São Bento, para lhes dar segurança e conforto, além de ser uma questão também paisagística e visual para as pessoas que circulam naquela Estrada Nacional 304.
Portanto, só algumas das obras... E vai estar ligado à rede municipal da vizinhança. Claro que sim. E também quero melhorar a rede de transportes no Conselho, José Luís Machado. Também era importante melhorarmos a rede de transportes aqui no nosso Conselho. De qualquer das formas, os virenses que podem contar comigo é com trabalho, empenho, dedicação, determinação e muita humildade. Humildade e sempre a porta aberta, porque também me prezo de o dizer, porque já trabalhei com vários presidentes de Câmara, dizer que nunca o município esteve de portas tão abertas como até o momento. E, portanto, continuarei de portas abertas para receber todos os virenses. E nós agradecemos, concluímos o nosso tempo, naturalmente, agradecemos a sua presença mais uma vez. Falamos com o Presidente da Câmara eleito, António Cardoso, desta vez para analisar o que foi o resultado eleitoral e perspectivar este mandato de 4 anos. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.